Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Você já se perguntou o que é filosofia, ou pelo menos como surgiu a filosofia? Neste vídeo de hoje nós vamos tentar responder a essas perguntas. Fique ligadinho. A filosofia é mãe de todas as ciências, precursora do conhecimento humano, que nasceu com a alma do primeiro curioso que se atreveu a questionar, Oséias Goulart, tá? Pessoal, essa frase ela é totalmente elucidativa e totalmente explicativa em relação à filosofia, porque a alma da filosofia é a curiosidade. Por que se fala muito em filosofia grega, em Grécia Antiga, em mitologia, sendo que existem várias formas de filosofia, né? Porque a filosofia, tal como nós a conhecemos hoje, tal como nós a temos hoje, ela surge ali no mundo grego antigo, tá? Então, vários fatores são importantes para determinar o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, tá? No início de tudo, não havia uma separação entre ciência, filosofia, né? O filósofo era aquele responsável por ter um pouco de conhecimento, ou pelo menos dominar todas as áreas de conhecimento, tá? Então, nesse sentido, a filosofia surge como uma tentativa de superação daquilo que nós conhecemos como mito, como mitologia, tá? É por isso que hoje você vai aprender a diferença entre duas palavras, cosmogonia e cosmologia. A palavra cosmogonia, ela vem do grego, né, a junção de dois termos, cosmos e gonia. Cosmos significa universo, universo ordenado. E gonia você pode traduzi-la também como gênese, tá? Então a cosmogonia ela vai tentar te explicar a gênese, a origem do universo. E nós podemos dizer que para você entender um pouco mais o que é cosmogonia, você pode atrelar esse conceito ao mito, tá? A origem do universo. Porque, veja bem, a mitologia vai te dar uma explicação de como surgiu o universo, né? Se você recorrer aí aos mitos gregos, por exemplo, você vai ver que antes de tudo havia o caos, né? Caos é o deus do vazio, o deus do nada, não havia nada, né? Se você fosse tentar elucidar ou explicar o que é o caos, né, você poderia dizer que seria uma eterna queda no escuro, tá? É o nada, o vazio. E aí do caos, depois surge todas as outras coisas, tá? Então essa é uma tentativa, essa é uma cosmogonia, ou seja, é uma forma de tentar explicar para o cidadão grego, né, para aquele que tem interesse, como surgiu o universo, ou seja, uma cosmogonia, tá? Já a filosofia, ela tenta te dar uma explicação que seja de cunho mais racional. Então, nesse sentido, ela vem como uma tentativa de superação, sabe? Ela quer romper com as explicações mitológicas. De início não há uma ruptura drástica entre mitologia e filosofia, tá? Elas continuam ali andando juntas. Depois isso vai sendo quebrado aos poucos, tá? Mas ela nasce como uma tentativa de romper com as explicações mitológicas. Então, houve uma pessoa curiosa, alguém curioso, tá? Olha só a curiosidade despertando o conhecimento, né? Que achou estranho essas explicações mitológicas acerca da origem do universo. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que sou eu? O que é o ser humano? O que é a vida? O que é a natureza? Tá? Então, cosmogonia significa gênese do universo e cosmologia, que é o termo que nós vamos atrelar à filosofia, né? É a junção de dois termos também. Cosmos, que você já conhece, tem a ver com o universo ordenado, e vem do outro termo que é logia ou logia, tá? Que tem a ver com o estudo, uma explicação mais de cunho racional. Então, enquanto a cosmogonia ela tenta te dar uma explicação para como surgiu o universo, ou seja, a gênese do universo, a cosmologia ela vai te dar uma explicação de cunho mais racional, tá? Ou seja, ela tem mais a ver com a filosofia. A filosofia ela nasce no mundo grego por uma série de fatores. Grego antigo, estamos falando aí século VI, século VII antes de Cristo, tá? Então bastante tempo atrás. Primeiro de tudo, viagens marítimas, tá? Então, as viagens marítimas favoreceram com que os navegadores gregos descobrissem que o mar não era o lugar de habitação dos monstros mitológicos, por exemplo. Fez com que descobrissem também
que não havia ali, ou não moravam alguns deuses em algumas ilhas ali próximas, né? E favoreceu também com que houvesse uma troca de cultura entre os povos, gregos, egípcios, tá? Então tem uma grande troca de experiências e de culturas. Segundo fator, a invenção do calendário, tá? Então os gregos inventam o calendário, tá? Junto com ele inventam também aquilo que nós conhecemos hoje como moeda, tá? Antes você trocava um produto por um produto semelhante, tá? Agora não. Tem esse poder de compra, esse poder de troca por algo mais valioso, uma pedra preciosa, uma moeda cunhada, enfim, que seja, tá? O surgimento da vida urbana também foi decisivo, foi um fator decisivo para o surgimento da filosofia, bem como a invenção da escrita, tá? Porque, vejam bem, os hieróglifos egípcios, por exemplo, estavam mais atrelados a imagens. Essas imagens agora elas são transcritas, traduzidas no seu conceito. Então você não tem mais uma imagem para representar uma história ou representar um feito, né? Mas você vai colocar aquilo, colocar a sua ideia dentro de um conceito. Esse é o papel da escrita alfabética, tá? Outro fator também decisivo e importante para o surgimento da filosofia é a invenção da política. A invenção da política, a criação do espaço público, né? Ou como podemos dizer, a ágora, né? A praça pública, vai ser o palco das grandes discussões filosóficas no início. Tá? Então, invenções marítimas, tá? Invenção do calendário, invenção da moeda, surgimento da vida urbana, a invenção da escrita alfabética e, sobretudo, a política vão favorecer com que a Grécia Antiga seja o berço da filosofia tal como nós a conhecemos hoje. Lembrem-se, existe um conceito chamado cosmogonia e existe um conceito chamado cosmologia. Ambos têm a ver com o surgimento do cosmos, o surgimento do universo e com ele, claro, o ser humano. Tá? Porém, um vai te dar uma explicação mais de cunho mitológico, a cosmogonia, outro vai te dar uma explicação mais de cunho racional, de cunho mais lógico, por isso cosmologia. Daí vem a filosofia. Então, nesse sentido, a filosofia ela nasce como uma tentativa de te explicar, de te dar conceitos mais racionais em relação à origem do universo. E claro, se falo da origem do universo, eu falo com isso também a origem do ser humano, tá? Então a filosofia, ela pode ser considerada a mãe de todas as ciências, porque isso tem a ver com razão, com logos, tá? Todas as grandes questões que movem o mundo têm a ver com racionalidade. Você vai ter que pensar, você vai ter que discutir ideias para chegar a um conceito, tá? Então, toda a ciência, todos os conceitos científicos antes foram pensados. Por isso a filosofia pode ser considerada a mãe de todas as ciências, tá? Então, a curiosidade, a dúvida, né, é o pontapé inicial para o pensamento filosófico, a discussão filosófica, tá? Então, você pensa e com isso você vai exercendo a sua capacidade racional e com isso você vai sendo cada vez mais um filósofo, ou seja, aquele que está ali colocando em prática a sua racionalidade, tá? Existe aquele conceito etimológico-chave, né? O que é filosofia? A filosofia é amor à sabedoria, né? Sim, isso é fato, é verdade, porque na sua etimologia, na origem da palavra filosofia, nós temos a junção de dois termos, philos e sophia, em que philo significa amor ou amizade, amor fraterno, que seja, e sophia significa sabedoria, né? Então, quando você junta os dois termos, você tem a palavra filosofia. Ou seja, o filósofo é aquele que tem uma amizade, uma relação de amor com a sabedoria, tá? Então, nesse sentido, a filosofia ela pode ser traduzida etimologicamente como amor à sabedoria. Então, a partir do momento em que você questiona, a partir do momento em que você reflete algum assunto, a partir do momento em que você não aceita de mão beijada qualquer coisa, qualquer conceito, que você não engole a seco qualquer coisa, qualquer ideia que colocam na sua cabeça, você já está sendo filósofo, tá? Esse é o papel da filosofia. Para entender como a filosofia surge na Grécia, no contexto da Grécia Antiga, lá no século V ou século VII a.C., nós temos um historiador chamado Jean-Pierre Vernant, né,
escreveu uma obra intitulada Paideia, a formação do homem grego, e ali você vai entender, né, naquele contexto da obra, então você vai entender como que o homem grego ele é formado, tá? Como que o grego ele entende o mundo à sua volta. Espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Se você quiser saber alguma curiosidade, por exemplo, de filosofia, é só vir aqui no card, que está aqui em algum lugar, tá bom? E você vai ver uma curiosidade bem rapidinha sobre a filosofia. Clica aí, assiste, tá bom? E até a próxima.